honra, da tua glória, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Poder sentar? Abra sua Bíblia novamente no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Quero reforçar com os irmãos, domingo pela manhã nós teremos a nossa EBD normalmente, domingo à noite o culto também, normalmente, e eu quero encorajar você a estar firme na EBD, na classe, estudando a palavra de Deus. Eu quero ler o texto que está aí em 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler novamente o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Vamos ler juntos versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Dalmácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu, vamos repetir, ninguém me deu assistência na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso não lhes seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Meu Pai, oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração e a Tua palavra seja nítida ao nosso coração, que a aplicação seja muito clara aos nossos corações e absolutamente, Senhor, venhamos a ser praticantes de tudo quanto temos aprendido da parte do Senhor. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, o texto de 2 Timóteo traz a despedida de Paulo na carta aos Timóteos, e ele falando a respeito do fim. Ele, provavelmente, após esse momento, ele foi morto pelos romanos, foi julgado e sentenciado à morte. Mas eu quero observar com os irmãos a postura de Paulo falando a respeito do seu próprio fim. Ele fala que ele está sendo já derramado por libação, ele dá entendimento que sua vida é um sacrifício a Deus, entregue para a glória do Pai, lembrando que sacrifício fala de perdão dos pecados, sacrifício fala de uma conexão dos homens pecadores para com Deus de uma forma geral, e ele se considera esse sacrifício. E, muito bem observado, ele, no verso 7, ele diz que ele combateu o bom combate e ele acabou a carreira. O que seria a carreira aqui? Todo o percurso que Deus havia determinado para ele, ele
uma série de semelhanças das palavras de Paulo com o final de Jesus, quando na crucificação, nos momentos que antecedem a crucificação também, porque aqui Paulo parece estar prestando contas, dizendo: eu concluí a obra que o Senhor determinou para mim, eu acabei a carreira e eu ainda tenho fé, tanto é que ele diz: guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Veja que Paulo, mesmo falando que sua partida está próxima, ele declara muito bem que a sua fé está firme. Ele declara que o Senhor lhe dará uma coroa, que o Senhor guardará o seu tesouro, em outras palavras, e que ele tem certeza de que o Senhor é o justo juiz, e que esse justo juiz dará a ele naquele dia, naquele dia, ele se refere ao dia da prestação de contas, ou no dia da sua partida. E não somente a mim, veja que Paulo, ele não fala de si mesmo só, mas ele não deixa de encorajar os outros. Não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Lembrando, meus irmãos, que amarem a sua vinda significa que essa pessoa ela está conectada com o plano da salvação. Quando os discípulos ficaram olhando para Jesus subindo, os anjos que vieram olharam para eles e perguntaram: o que estáis vós olhando? Ou seja, vocês estão admirados com o quê? Esse mesmo Jesus que está sendo levado, ele voltará, ele retornará. Então essa é a mensagem que no final os anjos falam aos discípulos. Aqui Paulo declara: as pessoas que amam a sua vinda. A vinda do Senhor será um dia terrível para os incrédulos, porque todos os que foram contrários vão ver que estavam errados, mas agora será o fim para esses. E será o dia da glorificação de todos que foram salvos, pois suas palavras pregadas estão agora sendo vistas. Muito bem, Paulo está muito firme nisso, mas ele está falando que o seu tempo está findando. E, mais uma vez, nós somos encorajados aqui a observar que o fim não é o fim para o cristão. O fim para o cristão é, na verdade, a passagem para o cumprimento da promessa. Ele vai viver a promessa agora genuinamente, pois terá partido. E ele então, após ter declarado a sua fé, ele diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. E ele explica por que ele gostaria que Timóteo viesse ter com ele logo. Versículo 10, ele cita que Demas o abandonou. Irmãos, esse Demas aqui é bem interessante observar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filemon, o texto aí de Filemon, versículo 21 até o versículo 25, nós podemos ler? Filemon, versículo é um único, né? Um único capítulo. O versículo 21, nós vamos ler até o verso 25, só para a gente ter uma visão aqui da pessoa de Demas. Diz assim o texto: certo como estou da tua obediência, certo estou como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Veja,
Paulo aqui, ele dá ênfase na quantidade de apoio que ele tinha, e Demas estava nesses apoiadores. Ele fala claramente, são meus cooperadores. E ele finaliza o verso 25, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então esse texto traz destaque que Demas era do grupo que apoiava, cooperava com Paulo diretamente. Depois, nós podemos encontrar o texto de Colossenses, capítulo 4. Abra aí. Colossenses, capítulo 4, o verso 14 e 15. Podemos ler? Versículo 14 diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Nímpa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, Demas aqui é citado mais uma vez, e Paulo dando ênfase, né? Cita Lucas, Demas, eles parecem estar realmente sempre juntos e juntamente cooperando com Paulo. Talvez nem sempre no mesmo lugar, mas fazendo tarefas diversas que apoiariam o apóstolo Paulo. Logo quando nós observamos o estudo desse texto, quando Paulo diz no verso 10, no texto de 2 Timóteo, versículo 10, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ele não está falando aqui de uma viagem, olha, ele não está mais comigo, né? Ele me abandonou e tal, ele foi para outra cidade, foi para Tessalônica. Não. O estudo do texto, a utilização das palavras do texto grego, elas têm a conotação de abandono, de ser abandonado porque Demas não estava mais com fé naquilo que Paulo pregava e via. Em outras palavras aqui, Demas, ele esfriou na fé e abandona o posto de cooperador e vai, provavelmente, cuidar da própria vida, de coisas pessoais na cidade de Tessalônica. Então, você está preso esperando sua morte e você tem um cooperador que sempre esteve com você, de repente ele desanda da fé e retorna para o caminho que antes tinha. Não há informações se ele se desvia ou só enfraqueceu aparentemente ao ponto de não conseguir mais permanecer ali. Mas o termo abandono está carregado de deixar a fé que Paulo professava. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção, porque a palavra que eu quero deixar com você hoje é que nós estamos ouvindo a série, né, Como Viver a Vida para a Glória de Deus. E eu quero deixar isso muito claro aqui, você precisa saber lidar com relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, para você viver a vida para a glória de Deus, você precisa saber fazer a leitura da postura das pessoas em relação à fé e pessoas próximas de você. Hoje você tem o seu irmão em Cristo, pessoas que são seus irmãos, amanhã ele pode estar como Demas, largando a proposta que lhe foi dada. E o que vai ser da sua vida? Esse texto de Paulo nos ensina como proceder. Paulo aqui, ele dá a entender, em outras palavras, ele diz assim: Demas abandonou, os demais saíram para outras situações. O texto não declara que os demais abandonaram da mesma forma que Demas, mas que eles não estavam com Paulo, cada um foi para um lado. É citado aqui, depois de Demas, é citado Crescente, Tito e depois também Demas, Tito e Crescente. Eu quero dar ênfase aqui que Paulo, ao mesmo tempo que ele falou isso,
ele dá ênfase àqueles que estão firmes. Ele fala para Timóteo, vem ter comigo depressa. E ele diz o motivo, olha, eu estou sozinho. Mas Paulo não ficou colecionando aqueles que se desviaram do propósito. Ele ficou dando ênfase àqueles que estão no propósito. É muito comum, não é, você ver alguém, eu nunca me esqueço, irmãos, uma vez eu tratava de uma situação e, infelizmente, uma pessoa que nós estávamos tratando em conjunto com alguém que estava acompanhando, e nós estávamos orientando a pessoa há um tempo, e a pessoa, de repente, pôs os pés pelas mãos e acabou com tudo que, com as obras que fez. E aí, aquele irmão que estava auxiliando, de alguma forma, estava próximo da situação, entra pela porta do meu gabinete, com semblante assustado, dizendo, pastor, não acredito, a pessoa fez tudo errado. Aí eu disse, olha, mas, em outras palavras do que eu disse, né? Nós estamos sempre pregando que vai ser desse jeito se a pessoa não ouvir. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós falamos que, por exemplo, o Salmo que diz assim, que o ímpio não subsistirá na congregação dos justos. Igreja, quem não estiver no propósito do Senhor, não permanecerá. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Se você não estiver com seu coração quebrantado, talvez você está cheio de defeitos, falhas, mas se você estiver lá submisso ao Senhor, dizendo, Senhor, sustenta-me, senão eu não sei o que será de mim. Se você não estiver humilde, não estiver entendendo, olha, por mais que eu tenha errado, eu sei que esse é o único caminho e eu não abro mão. Se você não estiver pelo menos dessa forma, não permanecerá. Quem são as pessoas que não permanecerão? Aqueles que logo de cara nós sabemos, pessoas que têm vida dupla. A pessoa é crente, mas tem uma série de pecados e mantém esses pecados. Você precisa ser crente diante de Deus, não diante dos homens, porque diante dos homens é fácil. Qualquer pessoa faz. Aliás, é muito fácil diante dos homens, mas diante de Deus, não. Como assim diante de Deus? Deus está comigo 24 horas por dia, Ele vê meu coração. E é diante dEle que eu me apresento. E aí as pessoas vão ver o efeito de quem se apresenta diante de Deus. Deus está com você quando você entra na rede social e seu comportamento precisa ser um comportamento que agrada a Ele. Que agrada a Ele. Não é? Ontem nós estávamos numa matéria específica do curso Integridade e eu dava o fundamento do porquê que não se pode, nós não podemos ter a nudez como uma coisa normal. Nós estamos vivendo um tempo que a nudez é algo normal. Né? Aí, pastor, mas como assim a nudez? Eu não vejo ninguém sem roupa na rua. Eu digo, meu irmão, sem roupa não, mas quase sem, né? E quando nós vemos, por exemplo, período do frio, né? Um frio enorme, mas mesmo assim você vê pessoas com muito pouca roupa. E é uma coisa considerada tranquilo, normal. E aí eu ontem trazia o fundamento. Qual a visão que nós devemos ter sobre cobrir o corpo? Quem foi o primeiro a cobrir o corpo? Quem foi, irmãos? Foi Adão e Eva, mas cobriram com folha de figueira. Então, o que acontece com folha? Você se cobre com folha, não é? Não existe uma folha que não venha secar. É algo artificial, temporário.
Quando o Senhor se levanta para vir e resolver a situação de Adão e Eva, ele mata o animal e faz vestes de couro. É o primeiro sacrifício que foi feito, foi Deus que fez, e cobriu a nudez de Adão e Eva. Pastor, está escrito assim no texto, Deus fez vestes de pele de animal para Adão e Eva, cobriu a nudez deles. Se fosse para andar mostrando o corpo, Deus não teria coberto os dois. E a cobertura que Deus trouxe sobre eles foi a cobertura a partir da morte de um animal. Mais tarde, você vê que a nudez, ela tem simbolismo de pecado. E que esse pecado só pode ser coberto, só pode ser, é chamado também de vergonha, né? Só pode ser coberto a partir do sacrifício pelo perdão dos pecados. Ou seja, o animal tem que morrer para que seja liberado aquela pessoa. Então, o primeiro a fazer o sacrifício foi Deus, e eu costumo dizer que o último sacrifício quem fez foi Deus. Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez o primeiro sacrifício, mostrando que a nudez tem que ser coberta. O que mais? Nós vemos mais à frente, quando Noé, lembra? Noé sai da arca, planta uma vinha, faz o vinho, ele fica bêbado, e ele na tenda dele estava nu. O seu filho mais novo vai até lá e não o respeita. Vê a nudez de seu pai e vai dizer aos irmãos. O Cã vai dizer a Sem e a Jafé. Sem e Jafé se aproximam do pai de costas e com um manto nas costas. E eles andam de costas e até cobrirem a nudez do pai, em respeito. A nudez só pode ser vista no ambiente chamado casamento, em se tratando do matrimônio. Então, eu ministrando ontem para os jovens, né, que estavam ali no curso, eu falava, esse é o fundamento porque que você tem que repudiar a nudez na sua mente. Portanto, você não deve ver a nudez de ninguém. Então, você vai contemplar o que diante de você? Você vai fazer a triagem do que você vai ver. Porque a nudez de ninguém pode ser vista, deve ser vista. Veja bem, esse é o fundamento. Pastor, o que mais? Meus irmãos, a gente poderia percorrer a Bíblia mostrando isso. Por exemplo, quando o Senhor dá a orientação ao sacerdote sua vestimenta, há um trecho no texto de Êxodo que declara que eles deveriam, o altar não deveria ter, o tabernáculo, não deveria ter escada, para que ao subir na escada não acontecesse a possibilidade de alguém ver a nudez do sacerdote. Mais tarde, o templo ele é construído, mas a orientação que é dada é que o sacerdote, por segurança, ele vestisse uma bermuda por baixo, hoje seria o termo bermuda, mas se bem que tem tradução que usa esse termo, né? Porque para que não haja possibilidade de sua nudez ser exposta. Há uma informação que talvez você não passou desapercebido, mas na crucificação você vai encontrar duas versões, que na crucificação Jesus estava nu e a outra é que Jesus estava com a veste de baixo, que era como que uma fralda, né? Mas a maioria vai dizer que Jesus estava sem roupa, porque ali era a exposição extrema da vergonha. A pessoa era para ficar constrangida, ainda que era um sacrifício romano. Uma crucificação era uma sentença romana. Muito bem, mas eu quero deixar claro que em toda a Escritura, a nudez, ela não pode ser exposta. E aí você
percebe por que nós estamos com a geração tão complicada. Porque há uma quebra de princípios de Deus extremos. Eu tenho que falar isso, né? Enfim, você vai encontrar trechos na Escritura, no Antigo Testamento, na lei, falando sobre ver a nudez de alguém próximo, que a pessoa passaria por exemplo, se houvesse relação, se houvesse a descoberta da nudez, haveria uma sentença. Veja bem, se eu estou falando aqui, seu coração foi se enfurecendo aí, dizendo, mas isso é muita rigidez. Você está impregnado com o presente mundo, o presente tempo. Como assim? Se tornou tão comum que você passou a dar apoio a esse sistema e você não sabe. Quero deixar claro que eu não quero constranger ninguém. Eu estou ajudando você a perceber o seu coração, esse é o meu alvo. Falando isso, você deve acordar aí, que o Espírito Santo toque o seu coração. Há um princípio de Deus, e eu dizendo dentro da sala, no curso Integridade, eu dizia, a nudez só pode ser exposta no matrimônio, no âmbito casamento. E aí você vai encontrar na sociedade alojado o sistema da exposição extrema. Meus irmãos, você não pode usar da liberdade. Agora falando para os crentes, né? A pessoa é crente, mas é batista. Desculpe a piada, irmãos, mas quem diz isso é uma piada, né? Piada. Não tem graça nenhuma. Quem foi que falou que o batista anda de qualquer jeito, né? Não tem essa conversa, não. Como assim? Não utilize, agora usando as palavras de Paulo, não utilize da liberdade para dar lugar à libertinagem, em outras palavras. Como assim? O Senhor te libertou, você é livre. Mas essa liberdade não é para pecar. E aí vem o fundamento. Por que eu não devo ver a exposição física? Eu acho que essa forma resumiu todas as possibilidades, não é? A exposição física na internet, a exposição física na rua. Eu, como servo de Deus, eu tenho que escolher o que eu vou colocar os meus olhos. E eu que tenho aliança com Deus, eu devo me posicionar diante de Deus. É dessa forma que nós vamos andar segundo a vontade do Senhor. Qual o fundamento? Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque eu citei aqui que a pessoa que vive com dupla conduta não permanecerá. Ela está enquadrada no meio daquela parábola do semeador. Parábola do semeador, há aqueles que recebem a palavra, mas não têm profundidade. Vem o maligno e a rouba. É o que caiu à beira do caminho. Outro caiu em meio às pedras. Não tendo raiz, veio o sol e queimou. A explicação de Jesus a respeito disso é que há aqueles que vão sofrer perseguição por causa da palavra. É como que sendo o calor do sol. E eles vão deixar a palavra porque não suportaram a pressão. A terceira semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram primeiro e sufocaram a planta, a semente. Depois Jesus explica que esses são aqueles que observaram as paixões, os prazeres e abandonaram a Escritura por causa dos prazeres que lhe foram apresentados. Então, se nós nos convertemos, mas nós não deixamos o mundo, nossa vida não permanecerá no caminho, não permanecerá, meus irmãos. Pastor, conheço um que há anos é da igreja. Meu irmão, no dia do juízo, isso vai ser resolvido. Lembra da parábola do joio e do trigo? Devemos arrancar, Senhor, não para que não arranque também o trigo. Mas no dia final,
será feita a separação. Em outras palavras, o texto dá a entender como sendo assim. Na hora que arranca o joio, o trigo acaba indo junto, um ou outro trigo vai, ou seja, tem crente na igreja que vai acabar se desviando também. Por quê, irmãos? E aí eu começo a pensar se não tem um fundamento esse pensamento, porque o apóstolo Paulo aqui, ele tem uma conduta extraordinária. Ao mesmo tempo que ele diz às pessoas que o abandonaram, e o principal aqui é Demas, ele está antes falando, procura vir ter comigo depressa, versículo 9, acompanhe. Ele primeiro fala com Timóteo, procura vir ter comigo. Então, meu irmão, você quer ouvir um princípio de Deus para a sua vida? Talvez você está desanimado, talvez você na sua família, talvez você seja o único que é fiel de verdade, o restante brinca com a fé. Não se esqueça, conecte o seu coração com quem está firme. E olhe para aqueles que estão firmes. Aliás, eu costumo dizer, né? Se você quer ser um profeta, um homem de Deus, ande com o homem de Deus. Lembre do profeta Eliseu. Ele, para se tornar o profeta que foi, ele andou com Elias. Mas se você olhar para um lado e para o outro e não tiver o Elias, você vai fincar o seu joelho no chão, vai fazer um concerto com Deus e vai buscar a presença de Deus até o Senhor manifestar sua graça, seu poder e resolver sua vida. Quando que eu digo resolver sua vida? Meu irmão, só há uma coisa que mantém um crente fervoroso, é a presença do Senhor com ele. É as palavras da palavra saltarem do papel e entrarem no coração. O Espírito Santo se mover, renovando a sua fé. Você sabe que a palavra de Deus é a verdade, pelo mover do Espírito Santo. Então, quando nós estivermos em aperto e as pessoas nos abandonarem, não se esqueça daqueles que estão firmes e você deve ter comunhão com eles. Paulo está dizendo, procura vir ter comigo depressa. Aí ele fala sobre os que o haviam abandonado. E ele diz no verso 11, observe, só Lucas está comigo. E ele diz, traga também a Marcos. Marcos esteve durante todo o período da sua primeira prisão e provavelmente ele em algum momento se desconectou em alguma tarefa, alguma coisa, mas agora Paulo está dizendo, traga Marcos, que ele venha, e ele pede, veja bem, Paulo continua conectado com o propósito de tal forma, verso 12, acompanhe. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Irmãos, o homem estava para partir. Ele tinha tristeza dos que o abandonaram, mas ele não só estava conectado com quem era firme, mas continuava dando orientações para fortalecer a igreja. Provavelmente o envio de Tíquico aqui é para fortalecer a igreja de Éfeso de alguma forma, levando informações a respeito da sua segunda prisão. Depois, verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos, ou seja, ele ainda estava com ânimo para estudar. Rapaz, eu não consigo, irmãos, não consigo me desvencilhar dessa lembrança, né? Nós vivemos um tempo que por tão pouco a pessoa não quer mais saber, talvez até olha para a Bíblia assim e põe a Bíblia de lado. Eu digo, mas o que te aconteceu? Eu digo, rapaz, eu ia ali, bati o dedo na pedra e Deus nem para me livrar de ter estourado meu dedo. Ou seja, tem nada a ver, irmãos, tem nada a ver com Deus isso, Jesus. Irmãos, isso não é sofrimento, isso não é abandono, mas a pessoa atribui que Deus, ele nos tem como robôs, né? De forma que, quando ela fosse dar um pisão lá na pedra, um chute na pedra, Deus iria mexer o controle remoto. Disse, aí, meu servo, está vendo a pedra aí não? E ao mesmo tempo,
Deus desconectasse o controle remoto para você poder ir e vir, né? Você ir e vir. Eu ia dizer ir para a praia dia de domingo de manhã, mas aí eu não vou falar isso aqui, né? Apesar de que eu já disse, domingo de manhã você não vai para a praia. Deus abençoe, não tem nenhum tubarão para engolir você, né? Deus abençoe, eu nunca vou dizer isso aqui, irmãos. Minha oração é que você seja abençoado, né? Irmãos, eu me lembro de uma situação, já contei aqui isso. Cheguei no seminário, primeiro ano, tinha um negócio de patente lá, no seminário. Como assim a patente? O quartanista, você tinha que chegar perto do quarto ano, e você ia chegando perto, ele já fazia assim, os 4 dedos assim no lado, né, onde fica a patente no quartel, e aí ele já fazia assim, quase para você bater continência. Aí eu trabalhando na cantina do seminário, da lanchonete do seminário, aí você está estudando aqui? Eu disse, sim. Você está no primeiro ano? Aí ele identificou lá, falou que ele era, né, 4º ano, explicou como é que funcionava a patente. Eu fiquei olhando para ele, irmãos, pensa numa soberba, agora multiplica um pouco. Era a postura daquele rapaz. Passou o tempo, acho que uns 2 meses, eu fui pregar, aliás, o pastor Alexandre, que era o pastor eu era seminarista da igreja dele, ele foi pregar na igreja, primeira igreja batista Marechal Hermes. E aí ele disse, ó, vamos comigo. Eu disse, vamos. Aí nós fomos, era um sábado à noite, nós fomos. Na hora da pregação do pastor, tiraram uma mulher passando mal. Levaram para o lado, na verdade a mulher estava possessa de demônio. E o pastor Alexandre pregando, ele começava a pregar e os possessos se manifestavam, sabe? Ou passava mal, a pessoa passava mal, era demônio. Aí vieram, na hora da pregação dele, interferiram lá, chamaram no canto, falaram no ouvido, queriam que ele fosse lá expulsar o demônio. Aí eu estava sentado assim, ele me chamou, disse, vá lá e resolva. Quando eu cheguei lá, meus irmãos, tinha um cabra lá, se balançando mais que vara verde, numa ventania. Rapaz, pensa no homem estar se tremendo e a mulher possessa, parecia filme de terror. Pense num filme de terror, era a mulher possuída, toda torta, e colocando medo, botando banca. Eu confesso a você, nesse dia eu pequei. Por quê? Que vontade que dava de dizer para o demônio, demônio, tu vai sair, mas antes de sair, dê uma pisa nesse cabra. Né? É horrível isso, mas estou confessando meu pecado, irmãos, aqui para você. Como assim? Que vontade que deu, era aquele quartanista, seminarista 4º ano, soberbo, altivo, mas que ali estava, que era uma seda, um medo, irmãos, o homem estava com medo, absolutamente. Eu digo a você que ser um homem de verdade, ter patente de verdade, é ser servo do Deus Altíssimo, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, 24 horas por dia, declarando que não é a força do nosso braço, não é o quanto conhecemos, não é o quanto sabemos, mas é o Senhor que faz todas as coisas. Não é 90%, irmãos, é 1000%, é tudo Deus. E, é claro, eu confessei meu pecado, mas isso logo eu estrangulei no meu coração. Estou falando para você, Senhor, está repreendido em nome de Jesus esse pensamento mau. E vamos aqui resolver essa situação em nome do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? A ênfase era a pregação lá dentro, não era ninguém possesso, não. A pessoa possessa vai ser liberta agora, e a mulher logo retornou para o auditório, para o lugar da igreja onde deveria ser. Mas eu estou dizendo isso para deixar claro que nós fazemos conforme a Escritura Sagrada. Não é por isso que eu disse aqui. Irmãos, domingo pela manhã não é hora de ir para a praia. A praia está lá todo dia. Todo dia ela está lá. Domingo de manhã só tem um dia da semana. É o dia de você estar com seus irmãos na igreja. E podíamos ter a praia aqui a 10 metros da porta. Você teria que vir para a igreja, porque é só 2 horas de culto.
Depois que terminar, você pode ir na paz do Senhor. Eu gosto de ir cedo, vá às 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, esteja em casa, depois 9 horas aqui, que beleza, olha que coisa boa. Como assim? Nós que somos cristãos, nós devemos nos fortalecer. Há 3 coisas que eu tenho que fazer para ser fortalecido: ler a palavra, ter uma vida de oração e ter comunhão com os irmãos. E não podemos perder nenhuma oportunidade disso. E não são poucas as pessoas que não vêm à EBD. Nós temos tido um grande número de pessoas pela manhã, glória a Deus por isso, mas a igreja toda é muito maior o número, e eu quero fazer menção disso. Ah, pastor, só quem vai para a praia? Não, meu irmão, quem fica em casa também. Fica em casa não, venha para a igreja. E você que está aí direto na internet, você trate de vir para a igreja, porque você precisa da comunhão também. Não é? Um dia desse, o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu tenho assistido todos os cultos, está tão bom lá em casa. Aí eu fiquei olhando, aí eu digo: meu Deus, criei um monstro, hein? Meu Deus, como assim, meu pai amado? Mas, enfim, eu sei que as coisas vão se acertando, e eu costumo pensar, irmãos, lembrar dos irmãos que por motivo de enfermidade o culto transmitido tem sido uma bênção, e a minha ênfase tem sido isso. Nós temos o caso do irmão César, que está esperando por uma operação, não pode vir. Ele não pode ficar muito tempo sentado, não pode caminhar direito, ele está esperando o dia de sua operação, creio que será em breve. Nesse momento agora nós temos pessoas que estão com recuperação de enfermidade, e o culto tem sido uma bênção. Nós tivemos o caso do irmão Hélio, que teve que ficar, eu acho que pelo menos 4 meses, ele teve que ficar em casa, não lembro quanto tempo foi, e o culto transmitido foi uma bênção na vida dele. E é claro, se fosse uma pessoa, isso assim seria suficiente também. Mas eu quero utilizar dessa palavra para dizer que viver o Evangelho é coisa séria, e Paulo sabia disso. O que Paulo nos ensina, irmãos? Paulo ia partir, sua sentença já estava para ser cumprida, executada, ele seria executado pelos romanos, mas ele continua buscando ter comunhão com os irmãos. Ele dá ênfase quem é firme na fé e não quem se desviou. Ele continua dando palavra, enviando pessoas para fortalecer as igrejas, o que diz o verso 12, enviando para Éfeso o irmão Tíquico. E também ele continua no propósito de buscar a capacitação para ensinar a palavra de Deus. Traz os livros, não somente os livros, mas também os pergaminhos. Meus irmãos, eu encerro por aqui hoje à noite e eu quero orar com você. Porque pessoas que vão viver a vida para a glória de Deus são pessoas que sabem se portar quando for abandonado na fé. São pessoas que sabem valorizar aqueles que estão firmes. E são pessoas que não olham para o futuro como tendo um fim, mas que aproveitam cada momento com o zelo como se fosse viver uma vida inteira. Essa postura que Paulo mostra aqui é a postura que, se você vai estudar a vida de Paulo, é a postura que ele sempre utilizou na sua vida. Quero dizer para você que talvez já tem mais idade, agora se chama melhor idade, né? Não diga que sua vida se encerrou. Não se autodeprecie. Não fale que você já tinha, o que você tinha para fazer, você já fez. Não declare a sua parada na obra, não. Só quando o Senhor te chamar, só quando se encerrar a sua vida que tudo acabou. Costumo dizer que todo idoso, toda pessoa mais experiente tem que olhar para Abraão, que começou a caminhada com 75 anos. E com 75 anos Deus prometeu dar a ele uma nação, levantar uma nação,
através dele. Com 99 anos, Deus deu o filho da promessa. Eu acredito que aquilo é suficiente para pisar todos, destruir todos os planos de destruição que estejam nos rondando ou que talvez entrou na nossa vida. Só Deus é que pode determinar o fim, não nós. Sim, meus irmãos, o Senhor nos chama a sabermos lidar com o relacionamento, a sabermos lidar com as pessoas. E eu quero convidar você à oração. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Oramos, Pai, entregando nosso coração, quantas vezes fraco diante das circunstâncias, quantas vezes fraco diante das dificuldades. Sim, meu Pai, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe que eu fiz o apelo aqui para que cada um valorize a EBD, mas eu sei, meu Senhor, que o anseio do Senhor é que cada um venha, porque foi conduzido por Ti para buscar a comunhão com os irmãos, para estar junto dos irmãos, orando, ouvindo a palavra e clamando ao Senhor juntos. Sim, Pai, eu te peço que esse mover seja sobre toda a Tua igreja, e que a Tua vontade seja manifesta na nossa vida, tenhamos sabedoria em lidar com aqueles que vão, Senhor, desanimando no caminho, ou vão abandonando a fé mesmo. Senhor, nos dê sabedoria, maturidade, nos dê entendimento, de forma que valorizemos, sim, os que ficaram firmes e os que ficarão firmes no futuro. Nós oramos, Pai, pedindo misericórdia por toda imaturidade, por toda